Então, bom dia a todos, a todas e a todos que estão aqui na nossa oficina, né? Quarta oficina de literatura e cultura indígena aqui do colégio. Agradeço a presença dos alunos, em primeiro lugar. Se não fosse vocês estarem aqui, não teria nenhum sentido nós estarmos também, então obrigada por estarem aqui. Agradeço a presença do professor Sandro, que veio também contribuir com a nossa conversa sobre o livro aqui, e dou início ao nosso... Eu estou propondo que seja como um debate, tá? Então, nós vamos conversar aqui. Bom dia, professor André. Bom dia, pessoal. Peço mil desculpas aqui, me atrapalhei todo para a conexão. Imagina, obrigada, a presença do professor André também aqui. Então, a proposta é que a gente fale um pouquinho sobre o livro, sobre o Krenak, sobre esse povo que está sendo representado através dessa obra. Então, eu trouxe um roteirinho aqui através de uma apresentação. Eu não vou ver vocês tanto aqui, mas vocês vão abrindo os microfones e falando enquanto a gente estiver conversando aqui, tá bom? Deixa eu já compartilhar a tela. Aqui. Quero começar com uma música e pedir, né, quem já conhece o livro, que tente aí encontrar as conexões que não estão tão difíceis de encontrar, tá bom? Vamos lá. Faz teu Lola BR com Bradesco. São muitas. Vem graxa aí, tio. Vai uma graxa aí, coroa. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Laia, 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 laia. A Babilônia é cinza e neon, eu sei. Meu melhor amigo tem sido o som, ok. Tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, João, doideira, daqui a pouco
resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta por seis, escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. E aí, essa é a música que eu escolhi para abrir, né? Acho que não só a música, mas o clipe também trazem muitas reflexões aqui para hoje, né? Para nossa conversa. Quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu li O A Vida Não É Útil, eu achei assim de uma beleza sem fim. Os meus alunos que estão aqui sabem, eu sou uma pessoa que gosta muito do belo quando ele veio a partir do feio, né? Quando ele veio a partir da dor, obrigada, Sandra. Quando ele veio a partir da dor, quando ele subverte, né, aquilo que a gente está na nossa realidade construindo ou destruindo, e a leitura e a linguagem conseguem transformar aquilo no belo, né? O rap é isso, e é algo que eu gosto muito e trabalho com isso, e acho que o Krenak consegue fazer isso, né? Ele pega temas que são tão dolorosos e tão eminentes e tão urgentes e às vezes desesperadores, se a gente começa a pensar muito profundamente, só que ele traz disso com essa suavidade. E aí, quando eu trabalhei com esse livro a primeira vez, eu só conseguia pensar nessa música do Emicida, que tinha sido lançada alguns anos antes, e que também propõe isso, né? São trovinhas bem simples, um esquema literário, né? Métrico, silábico, bem tradicional e até de músicas infantis, uma melodia bem simples também, e uma mensagem, né? Que se você está um pouquinho mais atento, chega a doer na gente. Então, acho que e tantas coisas ali depois no clipe, essa questão do livro como uma subversão também, né, da leitura, como uma subversão do sistema, e meio que como um vírus. Quando eu fui ver o clipe de novo, eu pensei muito nisso, que parece que o Emicida ali, o personagem do livreiro, ele está contaminando esses jovens, essas crianças através dos livros, e funciona, dá certo, e essa temática que o Krenak traz a partir da pandemia e desse vírus, que quem sabe, né, o vírus Covid foi disseminado de uma forma e a gente consiga disseminar a informação na mesma velocidade, no mesmo, né, não só a informação, mas acho que principalmente a ação, que é o que o Krenak propõe para a gente. Eu vou colocar aqui a apresentação, mas antes eu gostaria, se alguém quisesse comentar sobre a música, eu gostaria de abrir espaço aí para alguém falar, se alguém quiser. Fiquem à vontade. Por favor, Sandro.
Bom, achei a escolha fantástica e, curiosamente, ela foi antecedida por uma propaganda de banco, né? Parece que foi combinado, porque a música fala de algo que o Krenak também fala, que é a possibilidade da criação de outros mundos, né? E quando o Emicida coloca a frase com delicadeza, mas com muita contundência, né? Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Isso faz a gente pensar muito no nosso tempo, né? Na maneira como nós vivemos, e o livro como porta, né? Como uma espécie de portal para esse outro mundo, né? A profissão de livreiro, tão maltratada, até esquecida, né? Ninguém lembra que existe o livreiro. Não sei se você sabe, mas em países como a Alemanha, livreiro é um curso superior, né? Existe a profissão do livreiro. E esse profissional tão fundamental, né? Eu me lembro de frequentar livrarias menores, né? E sempre tinha lá, nem sempre era o proprietário, mas muitas vezes o proprietário era o livreiro e ele dava dicas, ele sabia um pouquinho sobre cada título, né? Tinha uma ideia, ao menos, e muitas descobertas eram feitas com a opinião desse que era o livreiro, a livreira, enfim. Então, esse clipe também me lembrou isso. Muito boa escolha, Lu. Adorei. Que bom, obrigada. Mari? Eu acho, quando eu ouço essa música, principalmente no refrão, eu lembro de liberdade, da gente não ficar preso só ao que nos é proposto, que nos é imposto, na verdade. Então, quando a gente se une com pessoas que também compartilham desse pensamento, a gente consegue ter a real liberdade, que muitas vezes na nossa vida a gente não consegue. Às vezes a gente nem percebe isso, mas nós estamos presos, a gente não consegue sermos nós mesmos, né? Então, quando eu ouço principalmente o refrão, quando fala juntos a voar dispostos a achar um ninho, né? Então, eu acredito que seja isso, principalmente a liberdade. Legal sua contribuição, Mari, porque isso conversa intimamente com a proposta do Krenak nesse livro, que é... Ai, só um minutinho, gente. Bom, Mari, eu adorei seu comentário, né? Quando a gente pensa que se a literatura, né, se os livros podem nos transportar para outros mundos, né, também podem nos transportar para outros modos de viver, né? Eu acho que a liberdade é isso, né? É você poder ser quem você é, não ser tutelado e ter o poder da escolha, né? Em geral, na contemporaneidade, a gente não tem, muitas vezes, o poder da escolha. Mas a Ilô acho que voltou, né? Vamos lá. Obrigada, Sandra. Acho que é isso, assim, no sentido também do que o Krenak propõe, que a gente seja, que eles possam ser quem eles são, e que todos os seres do planeta possam existir e coexistir, né? Inclusive, se junta bastante essa ideia do somos tipo passarinhos com a proposta que ele faz, puxando o próprio Gilberto Gil, né, falando que nós estamos no mesmo patamar que os outros seres, nós não estamos dominando esses outros seres, ou não deveríamos estar tentando dominar esse planeta, né, e sim coexistir, estar juntos. Então, acho que também vai pensando em tudo isso, né, e isso, exatamente, a ampliação da noção de humanidade, né. Aí, para a gente começar, eu trouxe rapidinho aqui uma breve biografia do Krenak, né, de onde ele vem, do que ele fala, vocês podem dar uma lidinha aí, essa é a biografia que tem no próprio site da Companhia das Letras, que é hoje a editora que publica o Krenak, né, mas se a gente fosse falar aqui da importância do Krenak como figura pública no Brasil, nós falaríamos só sobre isso, e não sobre o A Vida Não É Útil, porque ele é uma liderança, não só uma liderança indígena, mas lutando, um ativista, como diz aí, do movimento socioambiental, dos mais importantes, que tem mais significação dentro da nossa história recente. E agora, eu não sei, eu achei importante trazer, deixa eu compartilhar aqui outra página com vocês, um mapinha da localização de onde o povo Krenak está,
porque quando eu li a primeira vez esse livro, eu fiquei muito curiosa de entender essa situação geográfica do povo Krenak. Aí eu estou aqui com o site do Mapa de Conflitos, que é da Fiocruz, aberto. Depois, se vocês quiserem, eu coloco o link para vocês aqui, mas tem várias situações de conflito, não só indígenas, mas de conflito no território brasileiro. E aí ele vai explicando um pouquinho também sobre esse povo, no caso aqui, qual é o conflito, quais são as questões, né? Então aqui a gente tem uma localização que tem uma disputa gigantesca, porque além das barragens hidrelétricas, tem a mineração, né? É um território que é disputado ali com a Vale, que é uma grande mineradora daqui. Então, ali pegando o mapa, aproximar para vocês aqui, como que está o território deles. Então, eles ficam em Minas, né? Na beira do Rio Doce, ali, na cidade de... Vai aparecer aqui para vocês, só um minutinho. Aí, na cidade de Resplendor, o território é na cidade de Resplendor, e aí a gente está aqui com o território, a terra indígena Krenak, que são esses 4.000 hectares aqui, e a disputa mais provocativa desse momento, e eu vou falar, não é bem desse momento, tá? Já faz bem uns 20 anos quase que eles estão exigindo, porque já foi determinado por todas as instâncias de autoridade do governo, já foi determinado que seja estudada e reintegrada a posse desse parque estadual dos Sete Salões, que é um território sagrado para o povo Krenak. Então, eles estão também nessa disputa de território, mas como vocês veem, o Rio Doce passa aqui no meio, e aí a coisa fica um pouco mais difícil para esse povo que está lutando aí, né? Eles já foram deslocados do território deles várias vezes. Isso começa, eles têm várias diásporas aí que acontecem, e em todas elas, eu acho que isso é importante para a gente começar aqui, a falar do livro, em todos esses deslocamentos que as autoridades fazem desse povo, eles, em algum momento, decidem que não podem se desvincular da sua terra e marcham em retorno à terra, chegando a passar 3 meses caminhando para conseguir voltar para o seu próprio território. Então, isso acho que vai mover uma questão muito importante do livro, que é essa ligação que o Krenak diz que tem com a terra, que o povo tem com a terra, e de não abandonar a terra, né? Nesse momento que está acontecendo nesses últimos anos, depois da quebra da barragem, né, e do massacre que foi feito ali por causa disso, das pessoas que morreram, da terra que morreu, do rio que morreu, ele fala muito isso, né, que eles estão ainda em luto e chorando pelo rio que morreu, mas eles decidem não abandonar e não saírem dali e continuarem ali, porque enxergam que eles fazem parte da cura dessa terra, e como é que a terra vai se curar se eles não estiverem ali, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente, como ocidental, civilizado, branco, não consegue vislumbrar, né? A gente consegue, às vezes, até perceber, sentir, mas é um vislumbre do que realmente é a ligação desses povos com o território, com a terra. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, e aí quero compartilhar com os meus colegas, ver o que eles pensam. Até conversei com o André sobre isso outro dia, essas conversas de departamento, né, que são as mais produtivas, eu acho, às vezes. O quanto a gente, como civilização, como o povo ocidental e moderno, quanto a gente é sem chão, o quanto a gente não tem ligação com o território, né? Nós não temos história, e aí, como indivíduo, se você vai olhar, a gente já é separado, você vai olhar, eu vim do Paraná, o fulano veio não sei de onde, e aí a minha família não veio também de lá, então a gente não tem como
realmente compreender na totalidade o que é a ligação dos povos originários com a terra, né? Não sei aí se os colegas têm alguma reflexão para fazer a partir disso. Eu acho... Olá, Elô. E obrigado pelo vídeo, achei ótimo. Eu não tinha visto esse vídeo, é inspirador. Mas sobre essa questão, acho que tem muito a ver com o que o Krenak fala, tanto nessa obra quanto em outras, sobre a nossa invenção de um mundo que está descolado da gente, que na verdade é uma invenção de um mundo e uma invenção da gente em contraposição a esse mundo. Ora, se o mundo é outra coisa, a terra em que a gente pisa também é outra coisa diferente da gente, né? E isso é um cisma muito grande que a gente faz com a natureza, é verdade, mas que a gente faz com a gente mesmo, né? A gente se nega o tempo todo ao negar esse mundo de que nós somos parte, né? Que nos atravessa sem que a gente queira olhar para isso, né? Sandro? Ok, eu levantei a mãozinha para perguntar para o André se ele não queria falar antes de mim, porque eu fico querendo comentar essas excelentes reflexões da Heloísa. Enquanto você falava do lugar, eu me lembrei de uma viagem que eu fiz para visitar o Ricardo, que foi professor de geografia do Cotil, né? E a gente foi de carro, e eu queria conhecer como se chama, uma mercearia chamada Itabirito, né? Aliás, a mercearia se chama Paraopeba, fica no município de Itabirito. E o meu erro foi ter pretendido chegar até lá pela Estrada Real. Talvez o mais racional fosse ir até Belo Horizonte e voltar para Itabirito, né, dado que fica ali na região metropolitana de Belo Horizonte. E essa mercearia Paraopeba é uma espécie de elo perdido, assim, né? É uma mercearia que existe há 150 anos, ela ficou famosa por conta de alguns chefes de cozinha que acabaram propagandeando, né, um fenômeno assim, mais ou menos de economia circular, sabe? E indo pela Estrada Real, às vezes de terra, né, eu me sentia ali com a minha família absolutamente sozinho, não tinha ninguém naquele lugar, né, uma paz, assim, e aí logo eu me lembrei das barragens, né, e me deparei acho que em 2 oportunidades, com aqueles caminhões gigantescos. Eles parecem assim uma nave espacial, é um negócio incrível, eu nunca tinha visto isso. Uma roda desses caminhões é mais ou menos da altura de uma casa, né? Então são monstros sobre rodas para carregar o minério de ferro que depois é encaminhado aos trens, né? Enfim, aí eu me senti ali em perigo, né? Porque se acontece alguma coisa ali, ninguém vai ficar sabendo, né? Eu fiquei imaginando, depois lendo sobre os Krenak, né, que a situação é mais ou menos a mesma, né? Uma situação de absoluta insegurança, só que eu acho que o que segura os Krenak é a questão da ancestralidade. É por isso que a gente não entende, né? Quando eles dizem, olha, não vamos sair daqui, né? Ah, mas esse lugar não é seguro, não vamos sair daqui. Ah, mas a água está envenenada, não vamos sair daqui. Nem que a gente tenha que morrer, nós vamos permanecer nesse lugar, né? E olha só como que ele descreve esse lugar, né? Eu estou recorrendo aqui a vida não é útil. Eu precisei restabelecer uma relação com este lugar, onde as montanhas são feitas de vento, existem para serem comidas, né? Ele talvez esteja sendo um pouco irônico aqui, né? A atividade da mineração. Fiquei pensando no destino trágico do território que carrega este nome, Minas Gerais. Diamantina também, com mineradores entrando lá para tirar diamante, pedras preciosas, essa obsessão por furar o chão. O lugar onde estou é chamado de quadrilátero ferrífero. É de mau gosto, enorme dar um nome desses para um lugar. O que ele quer dizer? Que estamos ferrados, né?
2 barragens, uma em Mariana, outra em Brumadinho, derramaram ferro em cima da gente. E aí ele vai, né? Num outro escrito de 92, nessa coletânea O Tempo e História, ele era um jovem intelectual, né? Foi mais ou menos quando eu o conheci em São Paulo, numa roda de conversa no Sesc. E eu fiquei fascinado, assim, porque na minha ignorância, né? Mas como assim um indígena, que à época eu chamava de índio, né, tem tanto conhecimento, né? Conhece tanto do nosso mundo? Quer dizer, eu é que não entendia nada, e ainda pouco entendo, mas o fato é que é muito heróico, né? Transpor a ponte, né? Um indígena que se propõe a entender o nosso mundo com as nossas armas, por assim dizer, né? E aí o envolvimento dele na academia e tudo mais. E nessa coletânea, nesse texto que é muito curtinho, ele vai dizer o seguinte: os intelectuais da cultura ocidental escrevem livros, fazem filmes, dão conferências, dão aulas nas universidades. O intelectual da tradição indígena, né, e ele se coloca nesse lugar, não tem tantas responsabilidades institucionais, assim tão diversas, mas ele tem uma responsabilidade permanente, que é estar no meio do seu povo, narrando a sua história, com o seu grupo, suas famílias, os clãs, o sentimento permanente dessa herança cultural. Ele não dá o nome aqui, mas é a questão da ancestralidade, né? Então, talvez seja por isso que soe tão estranho para nós, né? O modo como se vive, o modo como a natureza, o rio, são para eles pessoas, né? Por isso que ele vai falar logo no início do livro dessa humanidade que inclui e não exclui, né? O bicho não é bicho, o bicho é humano tanto quanto nós, né? Talvez nós é que devamos ter essa compreensão. É isso. Nossa, sensacional essa ideia, né? Ele até traz no próprio A Vida Não É Útil, que ele gosta muito das cosmogonias em que a ancestralidade ela toca outros seres, até cósmicos, né? Eu ser sobrinho do Sol, e não metaforicamente. E aí eu gostaria de tocar justamente nessa questão da linguagem, porque né, puxando a sardinha aqui para minha brasa, parece uma linguagem muito simples a que ele usa dentro do texto, né? Uma linguagem de fácil compreensão, são palavras que não são complexas, mas as mensagens que ele está trazendo ali dentro dessa simplicidade de linguagem são muito complexas na medida em que a gente precisa reorganizar um pouco a nossa forma de enxergar as coisas para entender o que ele está querendo dizer. Porque quando o Sandro traz a ideia de ancestralidade, e quando ele, né, o Krenak traz a ideia de a gente estar no mesmo patamar de todos os outros seres, não é numa significação metafórica. Ele até traz a ideia do sonho para falar disso, né? Que nós ocidentais observamos o sonho como algo mágico, místico, ou, se nós formos perfeito, né? O Siddhartha, ele cita, como se fosse algo ou místico ou científico, né? Ou a ser prescrutado para ser analisado, e ele traz uma outra lógica. Ele vem e diz, não, o sonho é parte das conversas que a gente tem entre os seres, né? É uma outra forma de comunicação, é uma forma de existência também. Então, ele vai trazendo essa linguagem que é simples, mas que parece metafórica e, na verdade, é óbvia. E aí ele termina com essa obviedade, né? Então, é um livro para ser lido e relido, e acho que por isso tão curto, para a gente ir acessando várias camadas dele enquanto faz a releitura. E eu resolvi fazer aqui uma passagem por todos os capítulos, pegando como base algo muito generoso. A gente estava falando sobre isso no começo, antes de todo mundo chegar, eu já tinha conversado um pouco com o André também sobre isso, como o Krenak, ele é generoso conosco, com os ocidentais, com a branquitude, de oferecer o pensamento dele através de parâmetros da nossa cultura. Então, ele oferece para a gente o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, o Foucault, né? E, em especial, o Drummond, que ele diz que é para ele um escudo,
né? Ele fala que o Drummond é um escudo para ele. E eu acho essa imagem, assim, lindíssima. E aí, quando eu consigo relacionar os dois, bom, territórios parecidos, né? Situações ali, o Drummond também mineiro, também trabalhando com esse local aí. Eu trouxe do meu referencial alguns poemas do Drummond para guiarem a gente como esse escudo nessa conversa sobre os capítulos do livro. Então, começo com o capítulo do Krenak, Não se come dinheiro, e, para mim, não tem outro poema do Drummond que possa traduzir melhor a sensação que nós, lendo esse capítulo, Não se come dinheiro, poderíamos ter se não fosse o E Agora, José, né? Que é esse poema que traz justamente uma perspectiva o mundo está se desfacelando à minha frente. Tudo que eu achei que um dia poderia ser, não foi. E agora? O que eu faço a partir disso? O que eu, como ser humano, como ser pensante, vivente, vou fazer? Então, para mim, né, quando eu terminei de ler esse capítulo, eu só pensava, tá, é isso mesmo, você está certíssimo, Krenak, e agora? O que a gente faz? E aí eu trouxe esse trechinho do capítulo para a gente conversar rapidinho sobre ele, que ele propõe. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a subhumanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso. Essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá, e vamos largando no percurso tudo que não interessa, o que sobra, a subhumanidade. Alguns de nós fazemos parte dela. E aí essa provocação, né, que eu sempre trago nas minhas aulas de a gente entender o mundo como categorias de ser humano. Então tem o ser humano premium, que são os brancos, heterossexuais, cisgênero, não vou dizer elite, porque essa palavra, né, não deveria ter esse sentido, mas financeiramente abastados, e aí, a partir disso, cria-se subcategorias, que vão sendo cada vez menos humanizadas e, portanto, cada vez mais descartáveis. Então, se vocês, que são os menos humanizados, não são pessoas, eu posso deixar vocês trabalhando na pandemia enquanto eu fico em casa guardando a minha saúde e a da minha família. Vocês podem continuar sustentando a máquina para que a máquina gire e eu me beneficie com os meus privilégios, enquanto vocês morrem, porque vocês não são tão pessoas quanto eu. Então, acho que é uma provocação muito grande para a gente, num momento tão sensível de ver pessoas morrendo e ter que decidir quem morre e quem não morre, né? Quem fica e quem não fica. Então, nesse capítulo, quando ele propõe que o mundo, né, não pode parar, mas na verdade ele para, né? No capítulo seguinte ele vai trabalhar mais isso, e como a gente só lida com o dinheiro como se ele fosse a única possibilidade de existência, enquanto tem outras pessoas, outros humanos, vivenciando diferente dele. E aí, vou terminar já de falar, porque senão eu vou ficar falando horas aqui. Ontem eu estava assistindo uma entrevista que ele deu para um programa da GNT, chamado Papo de Segunda, um debate entre homens ali, e é um debate bem forte entre ele e o Chico, que é um filósofo contemporâneo e tal, e o Krenak, ele fala assim, eu entendo que algumas pessoas devem ter muita raiva dessas pessoas que vivem assim como eu, porque eu vivo, né? E é isso, eu vivo, eu não estou só sobrevoando a terra e produzindo e consumindo, eu estou vivendo. Ele falou, então deve dar muita raiva mesmo o fato de a gente abraçar as árvores e se sentar para contemplar o rio e observar uma montanha
e viver desse jeito, deve ser muito difícil mesmo. Então, acho que ele também traz esse tom provocativo aí para a gente, né? Por favor, André. Eu acho que está nesse capítulo, né, a ideia de que na pandemia apareceram algumas narrativas dizendo quantos iriam morrer, né? E eram narrativas muito infundadas e dentro de uma banalização da vida, né? Eu me lembro de uma de 7 mil vão morrer, ou outras de só idosos vão morrer, e ele coloca uma questão que isso é banalização da vida, mas isso também é a banalização do poder da palavra. E quando você diz uma frase dessa, a palavra é uma condenação, né? É uma sentença que você está dando, e isso se propagando cria uma realidade. E isso, bom, a realidade a gente viu que foi muito pior do que os 7 mil, e tal. Mas esse descolamento que a gente tem de nós mesmos está dentro desse jogo, né? Essa subhumanidade, no fundo, acaba... o que eu entendo, né, de fato, tem uma humanidade, a elite, ou entre aspas, elite, e essa subhumanidade, mas mesmo a elite está desgarrada, né? Mesmo a elite está à margem disso que o Krenak, na conversa do Papo de Segunda, disse, que é a vida, né? Que é uma coragem de viver. No livro ele também fala disso, né? Essa coragem de viver radicalmente, né? E isso é uma questão que perpassa, eu acho, a obra. Com certeza. A coragem de se permitir sair de um sistema que está, né, só trazendo doença em todos os sentidos e para todos os seres que a gente tem, né? A gente tem no planeta. E aí acho que entra nisso que ele vai propor nesse segundo capítulo, que é os Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. Belíssimo, inclusive, e é nesse momento que ele fala do Siddhartha, falando sobre os sonhos, e aí eu trouxe esse trechinho da fala do cacique, do pajé, na verdade, que diz: eu tive um sonho que o espírito da caça estava muito bravo, e dizia que eu era um irresponsável, que eu não estava cuidando bem dos espíritos dos bichos, que os varadzu, os brancos, estavam predando tudo, e logo acabaria a caça, e as pessoas não teriam mais o que comer. E aí ele vai dizer dessa responsabilidade que eles têm enquanto guardiões da terra e do como eles levam a sério essa responsabilidade, né? Eu lembro que em 2019 nós fizemos o vestibulinho com um tema da Amazônia, dos territórios e dos indígenas. O vestibulinho do Cotil foi todo nessa temática. E a proposta de redação era para ser escrita uma carta na qual você, lá no futuro, o cenário está apocalíptico, né? E lá no futuro você escreve uma carta sobre essa questão de o que a gente precisa fazer e o que aconteceu para o nosso território ficar assim. E eu pensei muito sobre isso nessa época, corrigindo as redações, o quanto os nossos adolescentes, eles têm uma visão muito mais clara e muito mais corajosa do que a nossa geração, diante desse desfacelamento da existência, né? Lógico que para eles isso deve ser um impacto na construção da identidade muito grande, porque é um não habitar. Eles não têm nada de certo. Não que nós tenhamos, mas nós fomos construídos sobre estruturas um pouquinho mais sólidas, mesmo que mentirosas. Eles não têm essa estrutura para olhar para frente e pensar: eu vou ter um planeta para viver. Eu vou ter condições de existência favoráveis ao meu desenvolvimento. Eles não têm isso, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma coragem de admitir e de dizer: olha, o planeta está acabando, e que é a coragem que o Krenak também tem de dizer isso. E eu gosto da proposta dele de que não é o planeta que está acabando, né? O planeta não vai acabar.
O que vai acabar é a humanidade, é essa raça que não consegue se vincular novamente com a terra, com o território. E aí esse poema do Drummond que eu trago aí, o verso, que eu acho que conversa muito com esse trecho, é O Homem e as Viagens, que o próprio Krenak cita nesse capítulo, em que ele fala, né, que o homem vai para a Lua, vai para Marte, vai para Vênus, vai para Júpiter, conquista, faz tudo, coloniza, e nunca é o suficiente, né? Porque a grande viagem que é a necessária de se fazer é a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, de se construir, de se observar, de viver, né? Vivenciar o momento, o presente, a vida, as sensações, e aqui a gente ignora, porque é mais fácil, porque está na lógica, porque faz parte de um sistema que ensina a gente a fazer isso e que não ajuda a gente a tentar sair disso, né? Então, a obviedade do que o Krenak fala das ligações, das conexões, né? Do quanto a gente está só vivendo como um zumbi na Terra, e não percebendo a Terra, e não vivendo a nossa função de seres humanos, está totalmente ligada ao fato de a gente não querer fazer essa viagem, essa dificílima e dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Sandro? Puxa, quanta coisa, não? Eu fiquei pensando, ainda citando Drummond, né, quando ele fala, que eu achei divertidíssimo, né, o mundo parou, né, será o automóvel, né, algo assim. E ele, de certo modo, também ironiza um pouco o Elon Musk, né, quando ele fala, não adianta a gente buscar, vamos para Marte, né, ótimo, vamos agora, resolvemos todos os nossos problemas. E essa coisa da contemplação, né, a gente perde a oportunidade, às vezes, de nos enxergar os outros, enxergar o planeta, né? Em algum momento ele vai dizer que isso afeta a todos, inclusive essa elite, né? E que as pessoas não se dão conta disso. Eu estava pensando aqui no seguinte, eu convidei o Krenak para estar conosco, né? Assim como já havia convidado numa outra oportunidade, e ele me respondeu muito gentilmente e me explicou por que ele não poderia estar aqui. Eu achei o máximo, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Ele me disse, Sandro, eu não posso me ocupar eu tenho procurado marcar as conferências, as aulas, entrevistas, enfim, tudo que tiver que fazer durante os dias da semana, porque aos sábados, né, e às vezes aos domingos, eu cuido do meu sítio, né, eu vou plantar, eu vou carpir, né, eu vou colher, né, então eu tenho os meus afazeres da minha terra, né, do meu povo, e é claro, né, é o melhor que ele tem a fazer. Poderia estar aqui conosco, talvez até entre em algum momento, não sei, mas o fato é que essa justificativa me fez pensar, né, que muitas vezes a gente coloca no automático e vai. E essa capacidade que ele tem de tocar em temas tão espinhosos e necessários, né, mas com uma simplicidade absurda, né, quando ele fala, por exemplo, da economia, né, ele fala da utopia do crescimento econômico, como se isso nos levasse a algum lugar, né, e ele está falando aquilo que alguns economistas, como o Amartya Sen, que é um prêmio Nobel de Economia, escreveu um livro fantástico chamado Desenvolvimento e Liberdade, fala sobre o fato de que a gente precisa, não é crescer o tempo todo, mas qualificar esse crescimento, ou então parar de crescer, né? Se a gente olhar para a obra, por exemplo, do Serge Latouche, ele vai falar em decrescimento, né? Para onde a gente está indo? A gente está correndo e, às vezes, esquece até o porquê de estar correndo, né? Então, esse crescimento aquela... a gente está comendo montanhas, né? No fim das contas, é isso. Quando a gente deveria contemplar as montanhas, a gente deveria zelar pelo rio, né?
Esses dias eu falei numa sala que a gente está falando sobre as sociedades hidráulicas, né? As primeiras civilizações, e aí eu me lembrei de comentar que todas as cidades foram fundadas, elas cresceram a partir de um rio, né? Então, aí eu comecei a perguntar de onde os alunos eram, e, bom, vamos pensar aqui em Limeira, né? Cadê o nosso rio? Onde está o rio de Limeira? É o Ribeirão Tatu? É outro, né? Onde está o Ribeirão Tatu? O Ribeirão Tatu foi emparedado, ele está escondido, ele está apartado da população. E é exatamente porque nós não vivenciamos o rio que ele é tão maltratado, né? Ele é poluído, ele não é mais um rio, ele é um rio morto. A água corre, uma água suja, sabe lá de onde vem, sabe lá para onde vai, né? Contaminando outros rios, e a gente não pensa muito sobre isso, né? Então, eu acho que é precisamente disso que o Krenak fala, né? Não faz sentido pensar em outros mundos, em outros planetas. Ao contrário, ele vai dizer que o simples fato de fazermos isso já denuncia a nossa tragédia, a nossa incompetência, né? A nossa incapacidade de perceber que estamos num organismo vivo, né? E se quisermos continuar vivos, precisamos entender que fazemos parte desse todo. André, por favor. Eu gosto, só brevemente, eu gosto da frase dele, né? É preciso parar de nos desenvolver para começar a nos envolver. Essa é uma questão que é crucial. E eu acho que isso junta muito com o próximo capítulo, que eu já trago aqui, a máquina de fazer coisas, porque parece-me que a gente está nessa desenfreada corrida que não tem linha de chegada, que é um suposto progresso, mas em nome de quê, para quem, por quê, está tudo muito diluído, né? E aí ele fala, o Krenak traz esse trecho que eu gosto muito, e depois vai se encontrar com o Brinquedo para Homens do Drummond, né? O planeta está nos dizendo, vocês piraram, se esqueceram quem são e agora estão perdidos, achando que conquistaram algo com os brinquedos de vocês. Pois a verdade é que tudo que a técnica nos deu foram brinquedos. O mais sofisticado que conseguimos é esse que bota a gente no espaço, e também o mais caro. É um brinquedo que só dá para uns 30, 40 caras brincarem. E claro, tem uns bilionários querendo brincar disso. O que me faz pensar que essa humanidade imaginária, além de ter uma tremenda infantilidade espiritual, não consegue tecer críticas sobre a sua história. História que, na maioria das vezes, é uma vergonha. E aí ele vem assim contundente dizer que a gente é um bando de crianças se estapeando e destruindo o que está à volta por prazeres, né? Por brinquedos, por necessidades infantis. E aí o Drummond também lá em 47 tem de inventar o meu brinquedo, mola saltando no meu íntimo, alegria gerada por mim mesmo e fácil, fluida, pluma, pétala. Porque essa é a finalização do poema em que ele vai fazer justamente essa reflexão que o Krenak está fazendo aqui. Dizer que ali no contexto dele foi a bomba atômica, né? O grande brinquedo, o mais sofisticado brinquedo é um brinquedo que mata em massa, que destrói, que inciviliza, né? Faz o processo contrário do que a civilização se propõe, enquanto que, na verdade, a gente deveria, enquanto adultos, por isso que o nome do poema é Brinquedo para Homens, né? No sentido de gente grande, enquanto adultos, nós deveríamos estar inventando os nossos brinquedos, mola saltando no íntimo. De novo, a mesma reflexão, de entender e encontrar as nossas respostas dentro e não consumindo e destruindo o planeta, né? E tudo que não serve para mim junto com isso.
Então, fazer essa meia-culpa que ele propõe aqui, né, que a gente tenha uma reflexão de tecer críticas sobre a nossa própria história, eu acho que é a grande proposta, quem sabe aqui para nós, como educadores, é o nosso fazer. A nossa parte do fazer proposto pelo Krenak é essa crítica à nossa própria história, trazer para dentro da sala de aula a Lei 10.639, depois a 11.645, que são as leis que interferem diretamente na LDB, obrigando as escolas a afrocentrarem e também a trazer a questão dos povos originários para o centro do que é a nossa história, porque só assim a gente consegue ter uma perspectiva crítica. Se a gente fica observando a nossa história só a partir do ponto de vista europeu, a gente vai continuar reproduzindo essa ideia de que nós somos um chão de fábrica para que as grandes potências se alimentem de nós, que é o que acontece. Se a gente traz outras perspectivas de outros povos, a gente consegue, em contraponto, perceber o quanto isso, pelo menos se nós pensarmos aqui no eixo sul, né, do mundo, o quanto isso para nós é uma lógica que está só nos destruindo, consumindo e tirando as nossas montanhas, né, alterando as nossas paisagens. O Sandro já até citou, né, eu já passo para você, Sandro, essa questão de Minas Gerais estar, né, não tem mais a paisagem que tinha, não estão mais lá os morros, os montes, as montanhas. Então, o Krenak, junto, né, com o seu escudo Drummond aqui, estão trazendo para a gente esse chacoalhão, assim, se liga, galera, nós precisamos reinventar esse mundo a partir de uma reflexão crítica da nossa própria história, porque o que a gente está fazendo, na maioria das vezes, é uma vergonha. Sandra? Muito bem, Elô, muito oportuna essa consideração da história, né? Eu sempre lembro, aliás, quando li essa passagem, eu me lembrei logo daquela conferência da Chimamanda Ngozi Adichie, né? O Perigo de uma História Única, que foi transformado num pequeno livro, que nos faz pensar exatamente nisso, né? Que história é essa eurocentrada, né, que nós carregamos até hoje? A lei existe há 20 anos, né? A partir de quando nós nos mobilizamos, agora que a gente tem tentado fazer algo que não seja uma história que não é nossa, no fim das contas, né? Então, e aí eu me lembrei também, a gente falava no início, que o Krenak, ele não só faz parte da Academia Brasileira, da Academia Mineira de Letras, mas agora, mais recentemente, a Academia Brasileira de Letras, né? E eu achei muito simbólico que a cadeira que ele passa a ocupar pertenceu a um historiador, né, o José Murilo de Carvalho, que é um historiador respeitadíssimo, né, eu gosto muito, mas independente disso, simbolicamente é como se o Krenak agora tivesse a incumbência de escrever uma nova história, né, de ocupar esse lugar, essa cátedra, né, se a gente pudesse chamar assim, de alguém que traz uma outra perspectiva da história, de uma história que não é a europeia, não é a estadunidense, não é uma história cooptada, né, uma história sequestrada, para lembrar também do Sequestro da Independência, esse livro belíssimo da Lilia Schwartz e do Carlos Lima Júnior, que esteve conosco no Encontro de História, mas é uma história de libertação, né, uma história decolonial, é uma história que olhe para o Sul, né, e tentando entender a sua arte, o seu modo de viver, a sua epistemologia, né, não pelo referencial europeu, né, porque nós temos essa tendência, nós tomamos o outro por aquilo que ele não é, né? Então eu sempre digo isso em aula, a gente fala índio, né, ou falávamos índio, porque índio é uma invenção, né, o índio é um genérico, é algo que não diz respeito aos povos e aldeias indígenas, né? Então, com a mesma irresponsabilidade, nós falamos os africanos. De quem a gente está falando, afinal? Né? A gente está falando, na verdade, do nosso desconhecimento, do nosso descompromisso, da nossa ignorância. Então, acho que o movimento, né, é justamente o de buscar informação, né, aproveitando o ensejo da lei que existe há 20 anos, como já disse, para redescobrir, né, essas, por exemplo, autores indígenas, autores negros, né,
que muitas vezes não fazem parte das nossas bibliografias e nem dos cursos que muitas vezes frequentamos. Então, acho que é essencial e fica aí a sugestão para os nossos estudantes. Aliás, há um documentário que eu recomendaria muitíssimo, que é o guerrasdobrasil.doc. Eu acho que está disponível na Netflix, mas vocês podem encontrar facilmente também no YouTube, assim como o Sankofa, né, para a questão da África, é um documentário muito bem feito, e hoje nós temos essas ferramentas, né, além dos autores que estão sendo mais evidenciados, né, publicados, coisas que não eram, também materiais como esses documentários que são muito bem realizados. Ok. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, porque a gente já está no nosso horário, mas acho que mais uns 15 minutinhos, vocês topam? Meninas, meninos, menines que estão aí, podem ficar mais uns 10, 15 minutinhos? Sim? Sim, tudo bem, sim. Então, tá bom, obrigada, gente. O penúltimo capítulo, que é o Amanhã Não Está à Venda, ele vai fazer justamente essa reflexão sobre o tempo e como a gente lida, como a gente constrói uma noção de tempo relacionada com o consumo, relacionada com essa necessidade de viver mais, né? Esse não morrer que ele traz, essa ideia de como, ao mesmo tempo, a gente quer consumir tudo que existe e nunca morrer, e de como isso é danoso. E acho que isso, eu volto numa frase que acho que foi o Sandro que falou, sobre como eles não se importam de morrer pela terra, pelo território, porque realmente eles não entendem essa ligação com o tempo que nós entendemos, essa linha que se estende, sai de um ponto para chegar a outro, né? Eles se entendem de outras formas, com outras ligações, ele traz a ideia de ancestralidade não só de pessoas, mas de ancestralidade com os bichos, com a terra, os peixes são nossos ancestrais. E isso, essa ideia de ciclicidade que o povo Krenak tem e que o Ailton traz aqui para a gente, é uma ideia que, na lógica do capital, ela não é boa, ela não funciona, porque a ciclicidade prevê que você reuse, reutilize, e tudo isso não permite que o consumo, que é a grande base do nosso sistema capitalista, exatamente, no consumo do inútil, perfeito, Sandro. Então, eu gosto, esse trecho para mim aqui é incrível, porque é, de novo, a obviedade sendo dita e doendo, né? Porque é óbvia. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi, a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse, mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. Então, a gente tem um monte de não pode, né? Esse foi o grande debate brasileiro durante a pandemia. A economia não pode parar, o país não pode parar, em detrimento da morte de milhares de pessoas, né? Exato, essa noção de ecologia, né? De que, não, vamos fazer uns paliativos, o que é possível de ser feito, mas o que é possível não é o que precisa ser feito. Né, o que é possível ser feito dentro da lógica do capital, não é o que precisa ser feito para que nós consigamos reverter essa situação. E aí vem o Drummond no Não Se Mate, que é um poema fortíssimo dele, inclusive indico para vocês lerem, mas já aviso que tem gatilho de suicídio, porque o poema é sobre isso, é sobre uma consciência do Drummond conversando consigo mesmo, e ele começa com não se mate, Carlos. Então é um momento de muita dor, de muita profundidade, de muito desespero do Drummond ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando as coisas pareciam que iam caminhar para outro sentido, e eu trouxe justamente por isso, porque quando a pandemia começou, havia uma narrativa de que, por conta da pandemia, a gente ia se reorganizar,
né? Ninguém solta a mão de ninguém, agora nós vamos entender direito como é que é para viver em humanidade, em sociedade, e o que a gente viu foi o oposto, né? O que a gente viu foi cada um se isolando cada vez mais, não só nas suas casas, mas nas suas próprias vidas, com seus próprios problemas, né? E aí o que o Drummond traz nesse poema, a gente esqueceu rapidinho, o que o Drummond traz nesse poema é que para a gente pensar nessa lógica de vida civilizatória, se a gente pensar nesse fim, a gente vai se desesperar. E o desespero, ele é tão profícuo quanto a alienação. Né? Você fingir que não existe um problema é tão ruim quanto você se desesperar, porque quando você desespera, você não entende possibilidades, né? Tanto quanto na alienação. Então, o Drummond, nesse poema, vai conversando consigo mesmo, dizendo, calma, Carlos, eu sei que está horrível, que está difícil, que não era o que você esperava, mas não se mate. E depois de amanhã é domingo, e segunda-feira ninguém sabe o que será. Então, a gente tem algumas certezas, mas a grande certeza que está aí é que nós somos uma parte de um todo e que precisa se movimentar de alguma forma. Então, nós não sabemos o que será, mas nós podemos tentar pensar sobre isso, de uma forma que não seja só possível, como se propõe, mas que seja a necessária, aquela que vai fazer a diferença. Né? Então, conversa com a gente aí, então, Sandro, fala rapidinho do Condições de Possibilidade do Foucault, porque inclusive o Krenak fala sobre isso, né? Essa coisa eu estou pensando na medicalização, né, da existência, né, se eu posso chamar assim, que a gente tem assistido. As pessoas estão, em grande número, sendo dopadas, né, exatamente porque não conseguem viver, né, não conseguem viver segundo a sua própria identidade, segundo as suas convicções, enfim. Então, as pessoas se dopam, basicamente. E ele, já naquela época, né, eu acho que Foucault vai escrever a história da loucura, me ajudem aí, década de 70, 80, e falando um pouco, já fazendo essa crítica, né, ao mundo psi, que, claro, não é só isso, né, a gente sabe, mas em grande parte virou isso, né, essa ideia de que para suportar a vida, uma vida que não vivemos, é necessário se medicar e cada vez mais. É claro que muitas coisas podem e devem ser tratadas dessa maneira, mas talvez o que Foucault vá criticar lá atrás é o exagero, né? E a ênfase na ideia da normalidade. Então, aí a gente sai da esfera do que seria uma doença, né, mental, ou uma doença neuronal, como vai chamar o Byung-Chul Han, e passa a algo que é moralizante. Então, eu preciso consertar a pessoa para que ela volte a um normal, e esse normal, né, todos o sabemos, não pode ser normal, né? Enfim, estamos aqui a distorcer a própria vida. Por uma incrível coincidência, eu fiz um curso recentemente com uma psicóloga indígena, né? E ela fez uma associação que é a Nunes, Geni Nunes. Ela tem um livro que comenta um pouco sobre isso. E ela faz uma associação entre o Krenak, A Vida Não é Útil, com o Byung-Chul Han, num título que eu juro que eu tinha separado aqui, mas ele agora desapareceu. E ele fala do jardim, né, do quanto foi transformador ao Byung-Chul Han, que é esse filósofo coreano radicado na Alemanha, que acho que foi educado na Alemanha, a respeito tá aqui, do jardim. Né? O nome do livro é Louvor à Terra, Byung-Chul Han, né? Ele tem vários títulos muito interessantes. E lá pelas tantas, ele vai dizer o seguinte, olha, o nome dessa sessão, ou desse capítulo, é Vitória Amazônica. Ele, coreano e alemão, né? O que tem a ver aqui conosco? Mas vamos lá. Se o verão de Berlim fosse sempre muito quente e abafado,
E se eu tivesse um grande lago de jardim, gostaria de ver florescer nele uma ninféia do Amazonas, a Vitória amazônica, ou Vitória régia, né, que é como nós comumente conhecemos. Por acaso, a primeira palestra de filosofia que proferi, há 20 anos, em Leipzig, era intitulada Vitória Amazônica. A palestra se referia, de fato, à maravilhosa ninféia gigante do Amazonas. Naquela época, eu ficava frequentemente em Basel, que tem um jardim botânico pequeno, mas muito bonito. Há uma casa de ninféias lá, uma estufa de plantas aquáticas, tropicais. Uma vez por ano, o jardim botânico ficava aberto à noite, para quem possa admirar a Vitória Amazônica. Essa ninféia me deu inspiração para uma palestra de filosofia. A palestra começava com as seguintes palavras: há uma ninféia do Amazonas que se chama Vitória Amazônica. Quando o Sol, Hélios, o padrinho do Logos, se põe, o botão espinhoso da flor sai da água e se abre. Insetos são atraídos por seu aroma. Depois de um tempo, ela se fecha novamente. Os insetos enclausurados passam a noite de lá e a polinizam. A flor da ninféia é branca na primeira noite. Quando ela volta a se abrir na segunda noite, ela se colora de vermelho, como se estivesse embriagada. É espantosa essa mudança de cor. Bom, e aí ele vai. Então, assim, eu achei muito interessante, né, um europeu oriental, sei lá como chamá-lo, mas com uma descoberta que ele ficou absolutamente encantado, e esse encantamento é a vida dos Krenak. É disso que o Ailton Krenak está dizendo, né? O que para ele aqui é um evento absolutamente excepcional, né, mas encantador, ele mesmo o reconhece, e escreveu esse livro por isso, para os povos originários, é a sua própria vida, né? Prestar atenção em como a natureza opera, porque eu mesmo faço parte dessa natureza, então eu aprendo com a vida. É nesse sentido que é uma ampliação da noção de humanidade. Não são bichos, não são plantas, mas é a vida, né? E toda a vida vale a mesma coisa. Eu acho que é disso também que o Krenak fala, né? E eu fiquei pensando no título, A Vida Não é Útil, né? Bom, então a vida não serve para nada, né? Não é disso que se trata, a minha leitura, ao menos, mas que a vida não se presta, não deveria se prestar a utilitarismos, né? A vida pode ser fruída. Ele fala da questão da fruição, e é uma das passagens mais bonitas do livro, né? A vida é feita para ser fruída. E aí a gente chega no último capítulo, que eu acho que realmente propõe isso, né? Como nós estamos passando, fazendo a nossa passagem por essa terra, a vida não é útil, no sentido de... A primeira vez que eu vi o título, sem ler ainda o livro, eu comecei a refletir sobre essa pergunta que fazem tanto para os nossos adolescentes e fizeram para nós e continuam fazendo para as crianças, que é: o que você vai ser quando crescer, né? E a resposta esperada é uma profissão, como se nós nos reduzíssemos àquilo que nós vamos trabalhar no sentido de ganhar dinheiro, né? De ter uma remuneração e volta lá para o começo, né? Nós não comemos dinheiro. O quanto a gente, nos últimos 2 séculos, o quanto a gente se rendeu a essa pequena parte do que é a existência humana, que é o trabalho. E ainda, na maioria das vezes, um trabalho que não é um trabalho no sentido de que está contribuindo para que a existência humana continue, né? Muitos trabalhos que só têm ali a finalidade do salário no final do mês, ou da remuneração, Então, quando ele traz toda essa discussão, eu acho que para um adolescente que está lendo esse livro agora, é algo que pode ser... ao mesmo tempo, ampliar totalmente as próprias perspectivas e também ser avassalador, no sentido de que, então, tudo aquilo, toda aquela malinha pronta que me entregaram quando eu nasci, quem sabe não sirva para mim, né? Nada daquilo que está ali dentro sirva para mim. E deixar as nossas marcas, o que é algo que é muito difundido na nossa sociedade, né? Você veio aqui para deixar marcas, e às vezes a proposta é o contrário, é que nós deixemos menos. Ele traz nesse trecho aqui:
né? Neste momento, estamos sendo desafiados por uma espécie de erosão da vida. Os seres que são atravessados pela modernidade, a ciência, a atualização constante de novas tecnologias, também são consumidos por elas. Essa ideia me ocorre a cada passo que damos em direção ao progresso tecnológico, que estamos devorando alguma coisa por onde passamos. Aquela orientação de pisar suavemente na terra, de forma que pouco depois de nossa passagem não seja mais possível rastrear nossas pegadas, está se tornando impossível. Nossas marcas estão ficando cada vez mais profundas, e cada movimento que um de nós faz, todos fazemos. E aí eu acho que o último detalhe do escudo do Drummond que traz aqui é no poema de Sete Faces, e na estrofe específica em que ele fala, né, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, eu sinto que a gente está num momento da sociedade civilizatória, branca, eurocêntrica, em que tem muita gente já entendendo que, quem sabe, nós estamos com muitas pernas, no sentido de querer fazer muito, caminhar muito, e destruir muito, e consumir muito, e devorar muito. E os nossos corações estão perguntando muitas coisas já, mas os nossos olhos ainda não conseguem perguntar. A gente ainda não consegue ter essa coragem que o Krenak tem de colocar a situação na mesa e falar, gente, é isso, tá? Tá aqui. Tá ruim, tá difícil, não tá bom, não dá para continuar do jeito que tá, e eles são o povo que vai fazer isso desde sempre, em todas as diásporas que eles tiveram, como eu trouxe lá no começo, todas as vezes que a terra foi devorada de alguma forma, foram eles que se colocaram, que fizeram manifestações, que morreram em nome disso, né? E a gente aqui angustiado com as nossas sensações de sociedade moderna, só pensando sobre isso. Então, acho que o grande convite que o Krenak faz para nós é que nós façamos. Claro que ele também não traz esse olhar romântico, pelo contrário, né? Ele desromantiza essa ideia de que você, na sua casa, vai conseguir resolver os problemas, se você fizer compostagem, se você não usar carro, se você, né? Lógico que isso vai fazer algum impacto, mas não é a solução. A solução para o Krenak, como ele veio retificando em cada passagem que eu escolhi aqui, a solução para o Krenak é radical. Não há uma solução para esse mundo se reinventar e ser um novo mundo melhor que não seja o radicalismo da obviedade. Precisamos parar, precisamos retroceder no sentido de diminuir o ritmo, as nossas pernas precisam ser menos rápidas para causar menos danos, né, para deixar menos marcas ali. E eu acho que, para mim, eu saio dessa leitura, dessa outra leitura feita para estudar e para trazer para os nossos jovens e para nós também, eu saio muito incomodada e muito impactada. E eu acho que essa é a proposta. O incômodo é o que move. Se não tem um mosquito picando a gente não vai sair daquele lugar. A gente vai continuar parado. Então, precisa desse incômodo para que a gente se movimente realmente. André? Eu acho que esse incômodo, Elo, pessoal, é com relação também a como ele desfaz uma série de mitos que a gente não entende como mito e que a gente entende até como coisas muito boas, né? Ele desfaz o mito do progresso, que, no fundo, acaba representando um grande fracasso, né? Ele desfaz o mito da sustentabilidade, né? Numa outra obra, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele diz sustentar o quê, né? Essa ideia, ele desfaz o mito do tempo, né? A ideia de que do tempo linear, e que tudo isso está muito vinculado. Ele começa o livro falando da modernidade, né? Muito vinculado a uma ideia de modernidade que elege o ser humano como um ser que tudo domina e que refaz o mundo.
essa ideia vai se chocar profundamente com a cultura indígena, né? Essa ideia que tem relação com o capitalismo, mas tem uma relação com uma espécie de egocentrismo do Ocidente. É extraordinário, que é do Ocidente, mas não só, mas é extraordinária a ideia de, quando ele conta uma historinha um mito, né, Krenak, de Deus que criou a humanidade, depois veio visitar como um tamanduá e queriam matar o tamanduá para comer, crianças soltaram, e aí elas perguntam para Deus, que elas chamam de avô, o que ele achou da humanidade, e ele disse mais ou menos, né? A ideia de que nós não somos a imagem e semelhança de Deus, a criatura preferida, que é uma visão hebraica e cristã, essa visão indígena é muito interessante nesse sentido, né? A gente não está com essa bola toda, porque quando a gente acha que a gente está com essa bola toda, a gente destrói tudo ao redor, né? Outros mitos, por exemplo, o próprio mito, gente, da tecnologia, né? Ele chama a tecnologia, esse nosso grande avanço tecnológico, de brinquedos. E alguns brinquedos, eu acho que ele não está desfazendo a ideia de brinquedo, de brincar, mas alguns brinquedos nos ajudam a crescer, né? Porque envolvem outras pessoas, mas outros brinquedos não, nos ajudam a nos manter bastante imaturos. E essa é uma questão, acho que, importante para destacar, né, nessa obra. Ok? Perfeito, André. Inclusive, eu não vou conseguir colocar para vocês hoje aqui, mas tem uma outra música do Emicida, junto com o Gilberto Gil, que se chama É Tudo Pra Ontem, na qual o Emicida canta sobre isso, e o Gilberto Gil vem com a narrativa deste mito que o Krenak apresenta aqui, do tamanduá. Então, é uma intervenção muito bonita, é uma forma muito bem contada aqui, né? Fica aí a dica para vocês escutarem também. O Sandro trouxe, esquecemos frequentemente que... Opa, peraí, que a tecnologia é sobre a produção de brinquedos, mas sobre pensar a técnica e seus impactos, exatamente. São conceitos de tecnologia que se conflitam, né? E a gente precisa trazer aí. Então, vou abrir para as considerações finais, inclusive para alunos que quiserem trazer aqui, tá bom? Sandro, por favor. Bom, ouvindo vocês, eu achei muito bacana o comentário a reflexão trazida pelo André, e eu me lembrei do seguinte, em que pese as diferenças, né, distinções, especificidades entre as nações indígenas, os povos indígenas, né, a gente tem essa tendência de tratar tudo como uma mesma coisa, tratar como índio, né, eles têm algo em comum, né, que acho que permeia todos esses povos que restaram, né, até aqui, que é o desenvolvimento de tecnologia, sim, porque eles também têm a sua própria tecnologia, mas nada que é produzido por eles impacta decisivamente o meio ambiente. Então, as tecnologias como, sei lá, vou pegar aqui um tipiti, né? Isso aqui é feito para extrair o suco da mandioca brava, que depois eles vai ser transformado no tucupi. A arte da cestaria, da cerâmica, dos texumes, enfim, tudo pode ser jogado pela janela a oca não tem janela, mas seja lá qual for a sua moradia, nós, se produzíssemos algo desse tipo, poderíamos arremessar pela janela, porque isso vai ser degradado pela própria natureza. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Nós tomamos tecnologia como apenas o conjunto de produtos e brinquedos, como ele diz, né? Mas, na realidade, eu acho que é algo que antecede a produção tecnológica, tem que pensar nos impactos, tem que pensar se ela está a favor da vida ou contra a vida. É lamentável, né, que as nações ditas desenvolvidas, né, quando surgiu essa possibilidade de destruir o mundo pelas armas nucleares, qual foi o raciocínio dos civilizados, né, europeus ou estadunidenses? Precisamos produzir mais armas, porque aí as forças se equivalem, né, e estamos seguros. Mas que segurança é essa que coloca a vida de todo o planeta, né, no caminho contrário? Então, acho que é isso que a gente precisa pensar. Apesar de todas essas denúncias, né, que ele faz com muita classe, muita delicadeza,
eu queria terminar a minha participação agradecendo a todos vocês, as meninas que estão participando, a todos aqueles que poderão assistir depois, porque esse nosso encontro vai para o nosso canal do YouTube. E aí eu queria lembrar, a propósito da Queda do Céu, do Davi Copenaua, né, que é uma obra fundamental, que o Krenak também menciona, com uma mensagem de esperança. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o que estamos passando é uma espécie de ajuste de foco, no qual temos a oportunidade de decidir se queremos ou não apertar o botão da nossa autoextinção. E aí ele complementa, não sou um pregador do apocalipse, para usar uma categoria que é bem nossa, né, e não dele. O que tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Né? Então, estamos aí em busca desse outro mundo possível. Isso acho que nos faz pensar. Obrigado, pessoal. Adorei o encontro. Com certeza. Algum aluno quer se manifestar? Todo mundo quietinho hoje? Então tá, então eu quero terminar o encontro agradecendo a participação de todos, todo mundo que ficou aqui, todo mundo que vai assistir também posteriormente pelo YouTube. Espero que a gente tenha trazido uma perspectiva, algum ponto de vista interessante para a discussão e que faça, né, alguma diferença aí no movimentar de vocês. Agradecer aos professores que estão aqui comigo, num sábado de manhã, o professor André, o professor Sandro, obrigada, a participação de vocês foi enriquecedora demais, e agradecer ao Krenak por ter trazido, né, colocado essa discussão em pauta, e por poder abrir um pouco as nossas perspectivas como humanidade, como sociedade, para que a gente se movimente junto com ele, com toda essa generosidade que ele e o povo dele trazem conosco. Eu me sinto quase como que uma criança que está sendo acolhida por algo muito mais velho, por algo muito mais antigo e, portanto, muito mais sábio, né? É como se o Krenak estivesse pegando a gente no colo e dizendo assim, vem cá, gente, eu vou ensinar algumas coisinhas para vocês, tá? Então, acho que eu saio revigorada nesse sentimento de poder fazer novas coisas e pensar diferente e tentar construir esses novos mundos que ele propõe ali em comunidade, como a gente está aqui hoje. Então, muito obrigada a todos, a todas e a todos que estiveram aqui nessa manhã de sábado, tá bom? Obrigadão, gente. Vamos fazer uma foto antes de terminar. Quem puder e quiser abrir a câmera para a gente poder tirar a foto, quem não puder, não tem problema, tá? Ai, tá bom. Ai, que bom, Sara. Obrigada, querida. Obrigada. Quem puder aí. Você consegue, Sandro? Você tira o print pra gente? Vamos lá, sorrisos. Aí. A Sarinha abriu. Peraí, fica aí ainda. Aí. Pronto, obrigada, gente. Bom sábado para vocês, bom final de semana e até semana que vem, sábado que vem, oficina de literaturas africanas, professor André, professor Sandro, eu também estarei aqui e a gente se encontra para falar de Mayombe. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.